Olá, vamos mais uma vez louvar e engrandecer a este Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero saudá-los com o versículo do Salmo 117, versículo 1 e 2, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Esse é o chamado deste salmo, para que nós possamos louvar ao Senhor, louvar para engrandecer a esse Deus cheio de misericórdia, esse Deus cheio de fidelidade para conosco. Vamos louvar, vamos engrandecer, vamos ouvir da sua palavra e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar e nos moldar em conformidade com o querer. Vamos assim orar. Bondoso Deus e Pai, graças nós rendemos a Ti, Senhor, porque podemos sim mais uma vez ouvir da Tua palavra. Venha com Teu Santo Espírito, Senhor, moldar o nosso ser, moldar a nossa vida, em conformidade com Teu querer. Assim, ó Deus, este culto é para Ti, é para a honra e glória do Teu santo nome. Tu és o nosso principal convidado, e por isso, ó Deus, venha fazer a Tua obra na nossa vida, e venha falar conosco. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Você tem cuidado da sua língua? Um órgão tão pequeno, mas que requer de nós um grande cuidado. E penso que como cristãos, requer de nós um cuidado dobrado, redobrado. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E justamente porque com ela nós bendizemos ao Senhor e com a mesma também amaldiçoamos as pessoas,
é que nós precisamos cuidar deste órgão e nos perguntar se temos tido esse cuidado. Tiago capítulo 3, versículo 1 a 12, nos traz isso com muita clareza, dizendo que temos o dever de refreá-la, pois ela é capaz de prejudicar tanto a nós mesmos, como principalmente outras pessoas. Ao meditar nesse texto, eu fiquei pensando que como cristãos nós cuidamos muito em não errar com as nossas atitudes. Porém, eu penso que às vezes nós deixamos de cuidar tanto quanto da nossa língua. Deveríamos cuidar da nossa língua tanto quanto cuidamos das nossas atitudes. Deveríamos cuidar daquilo que falamos, daquilo que levamos adiante e até mesmo daquilo que às vezes nos calamos. E aqui eu ainda quero ressaltar que nós não só daquilo que nós falamos, mas hoje no meio da tecnologia em que a gente vive, o mundo tecnológico que a gente vive, nós também precisamos cuidar dos nossos dedos, porque basta um clique no nosso celular ou no computador, nas redes sociais, e nós estamos muitas vezes compartilhando informações, notícias, que em vez de nós sermos bênção, nós muitas vezes estamos sendo maldição na vida dos outros. Então devemos cuidar da nossa língua, mas no mundo em que vivemos, nós muitas vezes falamos calados, porque nós clicamos e a notícia vai. Então vamos cuidar da nossa língua, cuidar daquilo que nós falamos, daquilo que compartilhamos, tanto verbalmente quanto também nas redes sociais. Nosso texto de Tiago é claro, quando no final do versículo 8 ele diz que a língua é carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos semelhanças de Deus. Ou seja, de uma só boca sai bênção e maldição. Com a mesma boca, com a mesma língua em que nós bendizemos ao Senhor, nós podemos estar maltratando pessoas. Portanto, assim como cuidamos das nossas atitudes, precisamos cuidar desse órgão tão pequeno que é capaz de destruir muitas coisas. E eu gostaria agora de passar alguns dos malefícios do que a falta de cuidado com a língua, com aquilo que nós falamos, pode causar. Eu penso que a primeira coisa que a falta de cuidado com a língua pode ocasionar é o afastamento de pessoas. Boa parte dos problemas de relacionamento que surgem tem origem na falta de cuidado com o que nós falamos. Palavras duras, brincadeiras de mau gosto, comentários que destroem em vez de construir, palavras negativas, somente palavras negativas, são algumas das situações que podem afastar as pessoas de nós mesmos, de outras pessoas, ou até mesmo, eu digo, de Deus e de uma intimidade com Deus e de um relacionamento em comunidade. Nossas palavras têm poder incrível para dar vida ou morte, e por isso nós precisamos ter cuidado com o que dizemos. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, nos diz assim: palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E eu repito, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis. Eu penso que eu e você precisamos nos policiar
Policiar para que aquilo que a gente fale sejam palavras agradáveis, sejam palavras gostosas, doces de serem ouvidas. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, primeiramente, nós precisamos cuidar da nossa língua, porque se não cuidamos, nós podemos estar afastando as pessoas de um relacionamento com nós mesmos, com os outros, com Deus e com a comunidade, com uma vida em comunidade. Segundo, a falta de cuidado com a língua pode dificultar a reaproximação das pessoas, pode dificultar pessoas concederem e receberem o perdão uma da outra. Se as pessoas se tem alguém, né? Se às vezes tem alguém que já tem uma certa dificuldade em se relacionar comigo, por exemplo, e vem outra pessoa e fica falando mal a respeito de mim para ela, trazendo informações negativas, só vai ajudar a se afastarmos cada vez mais. E penso que aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes nós acabamos nem se dando por conta que nós fazemos isso. E em vez de buscarmos auxiliar nas reconciliações, acabamos sendo pedra de tropeço. E de novo eu digo, precisamos estar alertas, porque às vezes nós fazemos isso e não nos damos por conta de que nós estamos levando informações, às vezes para o outro, e fazendo com que o outro tenha dificuldade de se relacionar, dificuldade de conceder perdão, porque nós sempre de novo colocamos um pingo a mais dentro do copo, e quando vê esse copo transborda novamente, e todo aquele esforço, todo aquele trabalho de perdão, de reconciliação que estava sendo construído, muitas vezes volta lá para o início. Então nós precisamos cuidar para nós não levarmos essas pessoas que têm algum tipo de dificuldade em relacionamento, a não levarmos as informações erradas, para que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de outros. Terceiro, nós precisamos cuidar, porque se não cuidamos, a gente pode provocar desconfiança e nós podemos levar falsas notícias. Então nós precisamos cuidar da nossa língua para não gerar desconfiança nas outras pessoas e para não levarmos adiante falsas notícias. A falta de cuidado com a língua pode sim gerar desconfiança entre as pessoas e pode fazer com que nós sejamos mensageiros de falsas notícias, ou até mesmo de notícias que são verdadeiras, mas que não cabe a nós passar adiante. As famosas fofocas nada mais é do que relatar algum fato que vimos ou ouvimos de terceiros, que pode trazer constrangimento e perda de confiança entre as pessoas. Provérbios capítulo 20, versículo 19 diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Eu repito, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Portanto, como pessoas cristãs, nós precisamos cuidar e muito desse órgão, que é tão pequeno, pois muitas vezes podemos estar sendo usados pelo inimigo para destruir com a vida e com relacionamentos de pessoas à nossa volta. E como desafio para nós é que nós cuidemos para que esse órgão não seja pedra de tropeço na vida de irmãos. Mas talvez você esteja se perguntando, cuidar, mas cuidar como? Como podemos cuidar deste órgão?
Primeiramente, que possamos refletir antes de falarmos, que nós possamos ter esta prática de pensar antes de falar, analisar se aquilo que vamos falar é para a bênção ou para a maldição, para crescimento ou não, se é para ajudar num bom relacionamento ou se é para a quebra de relacionamentos. Então precisamos colocar isso em prática, nós precisamos nos disciplinar a pensar antes de falar. Pensar antes de falar. Segundo, que possamos clamar ao Senhor para nos ajudar. O salmista no Salmo 141, versículo 3, ele fez uma oração ao Senhor em forma de súplica, pedindo para que Deus controle o seu falar, que Ele o ajude com o que falar. E o salmo então diz assim, o salmista diz assim: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Esse é um desafio para nós, é de nós clamar ao Senhor, dia após dia, situações após situações, pedindo para que o Senhor controle a nossa boca e que Ele não permita que a gente fale o que não deve ser falado. Que essa seja a minha e a sua oração, que Deus assim possa nos ajudar a controlar nossa fala, para que da nossa boca saia somente palavras de bênção. E para encerrar e nos ajudar nesta prática, eu quero encerrar com uma história que nos dá uma receita, para que nós possamos, antes de falar algo, refletir se vale a pena ser dito. Talvez você conheça já essa história, mas ela traz como título As Três Peneiras e nos ajuda na reflexão daquilo que nós ouvimos até aqui. E essa história diz assim, que um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates então ergueu os olhos do livro que ele estava lendo e perguntou a este rapaz: o que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? O rapaz olhou para Sócrates e disse: três peneiras? Quais são essas? Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? É verdade? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou a destruir o caminho, a fama do próximo? O que você vai me contar me ajuda a construir ou a destruir a fama do meu próximo? Se você quer contar e é verdade, é uma coisa boa, deverá então passar pela terceira peneira, a peneira da necessidade. E nesta peneira vem a seguinte pergunta: convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o meu relacionamento com o meu próximo ou vai piorar? Arremata Sócrates: se passou pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, se essa informação não passou pelas três peneiras, esqueça, enterre tudo. Será uma fofoca para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos e colegas. A peneira da verdade, da bondade e da necessidade precisa ser praticada na nossa vida.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos canais de bênção. Amém. Bondoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz e vem ao nosso encontro mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos alerta para o cuidado para com este órgão que é tão pequeno, mas que muitas vezes traz destruição, brigas, quebras de relacionamento. Bondoso Deus e Pai, tenha misericórdia e nos ajude a usarmos as palavras, ó Deus, para a bênção, para crescimento e amadurecimento na fé.
Assim, ó Deus, ajude para que as nossas palavras não sejam usadas pelo inimigo para destruição. Que toda e qualquer forma do inimigo querer utilizar das nossas palavras, ó Deus, caia por terra. Assim, ó bondoso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta. E assim, ó Deus, pedimos envia do Teu Espírito Santo para nos ajudar a viver a Tua palavra dia após dia. Fica conosco, cuidando de nós, nos guardando, concedendo, ó Deus, uma abençoada semana, que Tu estejas direcionando os nossos passos, a nossa vida, ó Deus, para que nós permaneçamos, ó Deus, em Ti. Assim, ó Deus, nós entregamos todas as pessoas que por algum motivo têm sofrido, seja por enfermidade, seja, Deus, por quebra de relacionamento, seja pelo luto. Tenha misericórdia e supre as necessidades de cada um. E no mais, ó Deus, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana, que Deus esteja cuidando e conduzindo a cada um de nós. Amém.